Olá pessoal, meu nome é Luciene. Eu vou falar um pouquinho de vocês hoje de uma forma geral sobre as bactérias. Atualmente nós temos nomes de diferentes tipos de micro-organismos, seja ele bactérias, parasitas, protozoários, fungos e por aí vai. Mas de acordo com o que nós conhecemos como taxonomia, é a regra que permite darmos os nomes a esses micro-organismos. No nosso caso aqui, iremos falar sobre taxonomia bacteriana. E dentro da taxonomia bacteriana, nós temos o seguinte, a classificação dessas estruturas, dessas células, de acordo com a unidade taxonômica, que nós chamamos de taxon. E essa unidade taxonômica, ela está associada a um sistema de classificação. Sistema de classificação que é feito através de fatos científicos, atividades de metabolismo, produção de determinadas substâncias e por aí vai. O que nós temos hoje de classificação? Nós temos as bactérias, nós temos as arqueias e nós temos o nosso grupo, que é o grupo eucária, que faz parte, além das nossas células, outras estruturas, outros seres vivos que englobados nessas células. Nesse caso aqui, a gente vai focar em bactérias. Então, de acordo com a nomenclatura, ela tem regras que nós temos que seguir, onde a gente vai dar um nome e um sobrenome a ela. Então, ela vai ter um nome, que nós damos o nome da primeira palavra, que é o gênero, que é esse nomezinho aqui, Aloecoccus, e nós temos que esse primeiro nome, que está relacionado ao gênero, ele é escrito com letra maiúscula. Já o segundo nome, ele é relacionado à espécie ou epiteto, e ele está relacionado com a escrita minúscula. Então, primeiro nome maiúscula, segundo nome minúsculo. Uma outra coisa que nós temos que lembrar é que esses nomes são nomes estranhos para os nossos ouvidos. Por que eles são estranhos? Porque eles são escritos de forma latim ou latinizados, independentemente da origem, seja aqui, seja na Grécia, seja em qualquer outro local. A regra é essa. Uma outra coisa que é importante nós falarmos com relação à nomenclatura é que esses nomes eles devem ser escritos ou em itálico, pode ver que os dois nomes são itálicos, ou sublinhados. Quando for sublinhado, eu tenho que lembrar que esse sublinhado tem que ser separado. Primeiro eu sublinho o gênero, depois eu sublinho a espécie. Então, por exemplo, ficaria assim, ó. Primeiro, eu colocaria uma linhazinha aqui e depois uma segunda linha aqui. Às vezes acontece do quê? Dessas bactérias mudarem de nome. Então, como ficaria mudar de nome? Como seria esse mudar de nome? Seria, por exemplo, igual esse caso aqui, esse exemplo que foi dado. Aloecoccus otitis para Aloecoccus otitidis, por conta da regra do latim ou latinizado, que nesse caso aqui, ele foi modificado por conta disso. E lembrar que todo nome, quando a gente pensa no nosso nome, nome que nos traz a esse mundo, é registrado em cartório. Da mesma forma, o nome dos micro-organismos deve ser registrado em algum lugar. Nesse caso, ele deve ser registrado em uma publicação validada. Então, tem que ter um processo de validação desses nomes. Normalmente, uma publicação que é reconhecida, que é validada no meio científico. Vamos agora falar um pouquinho da estrutura celular bacteriana. As bactérias são conhecidas como células procarióticas. Por quê? Porque elas são desprovidas de membrana nuclear. Ou seja, o material genético dela, o cromossomo principal, que nós chamamos aqui, ele é disperso no citoplasma. Ele fica solto lá no citoplasma sem proteção nenhuma. Além dessa característica, as células bacterianas, elas têm uma parede celular, além da membrana citoplasmática. Tem um citoplasma, tem cromossomos, nucleóides, plasmídeos, que são pequenos fragmentos de DNA linear ou circular, que são responsáveis por passar informações genéticas. Normalmente, quando a gente para pensar, por que o plasmídio é viável?
entre passar um pequeno fragmento de informação e um fragmento maior, é mais fácil passar o menor. A gente pode associar a tipo cola, né? Que eu costumo chamar de apoio didático. O que é a cola? Você pega um papel, resume nele informações de forma pequenininha, né? E quando tem que passar para o coleguinha essa informação, é muito mais fácil para passar sem o professor ver, né? No caso de um cromossomo principal, seria uma folha inteira de caderno. Se você passar essa folha inteira de caderno, né, o professor vai acabar vendo. Então, o plasmídio é uma forma de passar informações contidas no material genético de uma bactéria para outra, independentemente de que bactéria seja essa. Elas não precisam ser iguais, tá? Elas podem ser totalmente diferentes. Ribossomos, flagelos, cápsula, esporos e corpúsculos metacromáticos, né? Todos esses últimos 4 aqui, eles são estruturas que não são estruturas obrigatórias, ou seja, não estão presentes em todas as bactérias. Essas daqui de cima não, mas essas daqui de baixo sim. Elas não são obrigatórias. As de cima eu preciso que sejam obrigatórias. Então, falando um pouquinho das estruturas, a gente vai falar de forma de fora para dentro, né? Externamente, nós temos a cápsula, que permite que a bactéria não sofra o processo de fagocitose, ou seja, que o nosso corpo não se defenda contra elas. Normalmente, quando entra uma partícula estranha no nosso organismo, a tendência é que o nosso organismo produza, né, a estimulação, né, fazendo com que macrófagos vão para essa região para serem, né, atuarem como fagocitários, né, fazendo a fagocitase dessa partícula estranha. Nesse caso aqui, bactérias que possuem cápsula, né, faz com que essas partículas, né, não sofram esse processo. A parede celular bacteriana, ela tem a função de proteção das células bacterianas e dá a forma a essas bactérias. Vocês vão ver que as bactérias têm 3 formas distintas. Membrana celular tem a mesma função da nossa membrana no celular, que seria respiração e nutrição, só que tem uma estrutura nessa membrana celular que nós não temos na nossa, né, que é o mesossoma. Esse mesossoma ele é capaz de permitir com que haja a expansão da célula bacteriana para que ela forme uma nova célula durante o processo de divisão celular. Os esporos, que são responsáveis por uma resistência ao meio externo, que é um pouco diferente dos esporos fúngicos, né? Os esporos bacterianos, a tendência dos esporos bacterianos é cair num ambiente que não seja propício a ele e a bactéria sobreviver nessa forma de esporos, né? Ela pega o material genético, né? Se agrupa numa determinada posição dessa célula bacteriana e vai se degradando o restante, e esse, né, casulo, vamos dizer assim, é protegido, né, por várias camadas, fazendo com que esses esporos sobrevivam a muito tempo durante um processo que não tenha nutriente, né? Então, se não tem nutriente, bactérias que produzem esses esporos conseguem sobreviver, né, entram em vantagem com relação a bactérias que não produzem esporos. Ribossomos, né, que está relacionado à síntese de proteína, onde a gente vai ter uma porção maior, denominada 50S, e uma porção menor, denominada 30S. Plasmídio, que é esse pequeno fragmento de DNA que pode ser circular ou linear, que vai passar essas informações, né, como, por exemplo, resistência ao algum antimicrobiano, características como pigmentação, produção de cápsula e por aí vai. Corpúsculo de Baby Hermes, que são grânulos que fazem o processo de armazenamento de substâncias como glicogênio, amido, polifosfato e enxofre. Nem toda estrutura bacteriana, nem toda célula bacteriana vai ter esse corpúsculo presente. Tem um grupo específico que vai ter, normalmente são o grupo dos coliniformes, né? Então isso já ajuda para a gente identificá-los. Aqui está escrito errado, tá, gente? Seria flagelos, tá? Aqui tá errado. Os flagelos, eles são compostos por estruturas responsáveis por permitir que a bactéria se locomova, né, dar mobilidade à célula bacteriana, e essa célula bacteriana ela pode ter apenas um, né, flagelo, ou
um flagelo em cada extremidade, ou apenas numa extremidade só, né, que recebe nomes diferentes, aqui no monotríqueo, numa extremidade, em ambas as extremidades anfitríqueos, e os tufos, né, que normalmente localizado ou de um lado ou em ambos os lados, como o lofotríqueo, e aquela bactéria que tem flagelo em volta de si toda, né, que a gente chama de peritríqueo. Né, então, essas células, elas têm essa estrutura, né, que tem essa estrutura flagelar, elas são capazes de se locomover muito facilmente por dentro de qualquer organismo que ela se encontre. Fímbrias ou pili, né, as fímbrias, elas são formas, né, parecido um pouquinho com o flagelo, mas é um pouquinho menor, está relacionada à aderência, né, e existe uma fímbria especial que a gente chama de fímbria F ou fímbria sexual, que está relacionada, que essa daqui, ó, está relacionada ao processo de conjugação, que é o que? A passagem de um plasmídio de uma bactéria para outra, né? Então, existem esses diferentes tipos de fímbrias. As fímbrias associadas à aderência, que são essas menorzinhas, e as fímbrias relacionadas ao processo de conjugação, que nós chamamos de fímbria sexual, ou pilissexual, ou fímbria F. Já que estamos falando de reprodução, né, vamos dar continuidade agora, né, onde a gente vai falar um pouquinho da reprodução sexuada por conjugação, onde vai acontecer o quê? Vai ter essa troca de material genético, né, que é feita através de plasmídios, né, através desse pilissexual ou fímbria sexual, e vai dar origem, né, permitir que a outra célula que receba essa informação também tenha, né, esse plasmídio. Observe que esse plasmídio, por ser DNA, ele vai ter que ser duplicado, né? Então, a célula que está cedendo esse plasmídio, ele não vai perder essa informação. Ela vai ficar com essa informação e vai passar para a célula seguinte. A reprodução assexuada por divisão binária, ou também conhecida como cisparidade, ela é uma bipartição. O que é isso? Uma célula, né, ela vai aumentar de volume e tamanho. O mesossomo, ele vai sofrer um processo de invaginação, formando um septo. Esse material genético vai estar se dividindo para que, quando se fechar esse septo totalmente, eu tenha uma nova célula, né, com o material genético da célula anterior. Então, observe que nesse processo aqui, eu não tenho uma célula mãe que dá origem a duas células filhas. Eu tenho uma célula, né, que aumenta de volume e tamanho, seu material genético ele é duplicado, sofre uma invaginação no seu mesossoma, formando uma nova célula. Reprodução sexuada por transdução, né, que acontece entre bactérias e vírus, sim. Reprodução sexuada por transdução acontece entre organismos diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho um vírus, que nós chamamos de bacteriófagos ou fagos, que recebe esse nome por fagocitar, né? Eu não digo nem fagocitar, por invadir bactérias e utilizar, né, o material genético da bactéria ou a sua estrutura toda a seu favor, né, para se manter perpetuado no seu ambiente, né, para ele não ser descartado. Então, esse processo de reprodução sexual por transdução, ela vai acontecer entre vírus que invadam bactérias. Para a gente só ter uma noção, nós temos vários vírus que nós conhecemos, né? Os fagos, eles podem ter, né, o bacteriófagos pode ter carinhas diferentes, assim como todo o vírus, né? O vírus da gripe tem uma cara, o vírus do Covid tem outra, e assim sucessivamente. E a mesma coisa acontece com vírus que infectam bactérias. Vão ter características, vão ter, né, carinhas diferentes. Morfologia celular bacteriana. As células bacterianas, elas podem apresentar, como eu falei, formas diferentes, né? Então, elas podem apresentar 3 tipos básicos. Bacilos, né, que formam, parece uma salsichinha. Essa salsichinha pode ser longa, curta, curva, né, com a extremidade levemente reta ou arredondada. Né? Então, aqui seria um bastão curvo, né, ou um bacilo. Normalmente a gente fala bastão ou bacilo. Os espirilos, que apresentam em forma de hélice, saca-rolha ou em espiral. Então, pode apresentar essas
3 características aqui. E os cocos, que podem ser arredondados, que é o que a gente costuma ver mais, né, que a gente classifica como esféricos. Eles podem ser também elípticos e podem ser reniformes, né, na forma, né, de rim, né, que seria tipo grão de feijão. Então, ele tem essas variações dentro dessas classificações, dessas 3 classificações. As bactérias, elas podem ser classificadas também de acordo com sua característica morfológica e sua característica tintorial. O que é isso? Que tem cor, né? E isso vai depender da parede celular de cada uma, né? Nós temos 2 tipos, né, 2 grupos principais que nós chamamos de bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Para elas serem gram-positivas e gram-negativas, elas têm coisas distintas nas suas paredes celulares que permite que isso aconteça, né? Então, vamos lá. Então, vamos olhar aqui, né? Nós temos, né, uma parede celular gram-positiva. A composição da parede celular gram-positiva e negativa são as mesmas. Vai diferenciar o arranjo, né? Como elas vão estar organizadas e que estruturas vão estar presentes em uma ou em outra. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma camada, né, de N-acetil murâmico, né, N-acetilglicosamina, sequência de aminoácidos, né, que estão até na vertical, e essa sequência de aminoácidos elas são ligadas entre si por pontes, né, ligações peptídicas, né, na verdade, ponte de hidrogênio não, ligações peptídicas, tá? E isso aqui, por estar na vertical, faz com que ela se torne mais larga, maior. Então, por isso que a gente vê aqui, ó, esse rosadinho aqui, ó, a gente vê ele maior, mais largo, que seria exatamente isso aqui, mais larguinho. Só que para manter uma estrutura dessa fixa, não basta eu ter só essas ligações aqui, né, peptídicas. Eu tenho que ter outras coisas que ajudem a manter isso fixado acima da minha membrana citoplasmática. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ácido lipoteicoico e o ácido teicoico, tá? O ácido lipoteicoico mantém essa estrutura da parede celular ligada à membrana plasmática e o ácido teicoico permite com que essa estrutura não desande, não esmoreça, não se desfaça, por ela ser muito grossa, né? Porque somente a ligação peptídica não seria capaz de ligá-la sozinha, manter ela íntegra sozinha. Então, a gente precisa dessa ajuda aí. Então, gente, o ácido teicoico e o ácido lipoteicoico só vão estar presentes na parede celular de gram-positivas porque elas são mais largas. Porque quando a gente vem na parede celular de gram-negativas, o que a gente vê? A mesma composição, ó, ácido N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina e sequência de aminoácidos. Mas a diferença é que essa sequência de aminoácidos está na horizontal e no meio delas existe uma ligação com o ácido diaminopimélico, ou seja, o aminoácido ele não está ligado, né, entre as camadas por ligações peptídicas, e sim pelo ácido diaminopimérico. Olha aqui, ó, a alanina, que é um aminoácido ligado ao ácido diaminopimérico, que liga o N-acetilglicosamina, né? Lá não, lá a gente tem ponte peptídicas, ligações peptídicas, né? Vocês meio com ponte, com ligações peptídicas. Então, essa camada aqui de peptidoglicano de parede celular, ela é bem fininha, ela é bem espessa, né? Então, por ela ser espessa, né, ela não precisa ter muita coisa, né? Ela não precisa de ácido teicoico nem lipoteicoico, show de bola. Mas ela tem uma outra característica. Externamente a essa parede celular, eu tenho uma estrutura, né, uma membrana externa a essa parede celular, chamada lipopolissacarídeos, também conhecida como LPS. Então, quando a gente vê aqui, a gente tem uma parede celular, né, abaixo dela uma membrana citoplasmática e acima dela o lipopolissacarídeo. Então, gente, se eu tenho uma parede celular fininha, né, pequena, externamente a ela tem um LPS, ela só pode ser classificada como uma bactéria gram-negativa, tá? Nós vamos ver que quando a gente faz a cloração de gram, elas mudam de cor, né? As gram-positivas ficam roxa, azul, azul arroxeado e por aí vai, né? E as gram-negativas ficam vermelhas / rosa,
dependendo do corante, do último corante que a gente vai utilizar. Então, a gram-negativa, para vocês nunca esquecerem isso, é só lembrar na sua conta bancária quando você está devendo o banco. Se ela está negativa, não está boa, então ela está no vermelho. Então, gram-negativo, sempre vermelho, variação do vermelho, rosa. E é quando você está com uma conta positiva no banco, né? Antigamente tinha um sistema de sua conta está no azul, né? Então ela é uma bactéria gram positiva, né? Então se a bactéria estiver azul arroxeado ou roxa, ela é gram positiva. Então aqui só para vocês verem melhor, né, a diferença da gram positiva, bem espessa, membrana plasmática embaixo, gram negativa bem fininha, externamente a ela LPS e abaixo membrana. Existem outras bactérias que têm uma parede celular muito maior que a parede celular das gram-positivas, né, que são as bactérias classificadas como bactérias álcool-ácido resistentes, onde nós temos, né, como principais características bactérias que causam algumas doenças, né? Então nós temos as micobactérias que chamam mais atenção. Dentro delas, nós temos o Mycobacterium leprae e o Mycobacterium tuberculosis. E também temos um segundo grupo, que por ser álcool-ácido resistente, que são as nocardia. Então, elas têm essa parede gigantesca, muito maior do que a parede celular das gram-positivas. Então, aqui eu tenho a membrana citoplasmática, né? E acima delas eu tenho uma parede enorme, né? Que possui, né, diferentes tipos de componentes, né, bem diferentes dos componentes da parede celular de uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Né? Então aqui a gente tem ácidos micóricos, né, camada de arabibogalactana, a peptidoglicana e aqui a membrana citoplasmática. Então observem que eu tenho uma estrutura bem mais fechada, né? Eu tenho certos fatores, a gente chama de fator corda, que não possui, quimicamente falando, estruturas anéis fechados. Né? E esse anel fechado, né, por ser um anel, ele já dá volume. Né? Ele dando volume várias vezes, ele vai ficar muito maior. Uma parede celular bacteriana gram-positiva. Tá? Então, essas daqui são maiores que as gram-positivas. No entanto, que elas não se coram pelo método de Gram. Na verdade, não é que elas não se coram, elas se coram dando um efeito fantasma, porque a camada é muito grossa, o corante não entra direito nela, então só sombreia, né? Fica bem sombreadozinho e fica aparecendo umas marquinhas, né? Vamos dizer assim. Então, na coloração de Gram, essas bactérias a gente não consegue visualizar muito bem. Para isso, existe uma coloração específica para elas, que é uma coloração conhecida como Ziehl-Neelsen, né? Ou coloração para bacilo alcoácidos resistentes. Então, a gente vai ver agora um pouquinho dessas colorações que a gente está falando. A gente tem que lembrar que as colorações, elas podem ser simples e diferenciadas. Simples porque eu uso um corante só. Aí eu só consigo ver se tem bactéria e qual é a forma dela. As diferenciais, não, eu consigo ver a forma e classificá-las. Por exemplo, se for uma gram-positiva, se for uma gram-negativa, se for um álcool-ácido resistente e por aí vai. Então, o intuito nosso aqui, né, é saber se as bactérias podem ser classificadas nesses grupos. Então, se elas podem ser classificadas em grupos, eu vou utilizar as colorações diferenciais, né, onde eu vou utilizar principalmente coloração de Gram, né, e Ziehl-Neelsen. A galera da nutrição vai utilizar mais a coloração de Gram do que a de Ziehl, né, porque a de Ziehl é mais para diagnóstico de tuberculose ou diagnóstico de hanseníase, né, coisa que a gente não vai fazer isso com o pessoal da nutrição. Né? Normalmente a nutrição vai fazer controle de qualidade, ver se o alimento está bom, se não está, qual micro-organismo que tem, por aí vai. Então, nesse caso aqui, a coloração de Gram é importante. Né? Mas a gente tem que lembrar, citar também, que não existe só a coloração de Gram. Né? Existem outras colorações, né? Além da de Gram e Ziehl. Existe a de Albert, normalmente para diagnóstico de uma doença chamada difteria, né? Temos o padrão ouro dessa doença de difteria que eu posso utilizar com a coloração de Neisser, e estruturas específicas com colorações específicas também, como por exemplo, método de Ries,
faz a coloração somente de cápsula. Whitcucklin, esporos. Rui Leivson, flagelos. Então, observe que para que eu quero, né, eu preciso utilizar colorações diferentes. Mas lembrando, o pessoal da nutrição vai fazer coloração de grão. Fontana Tribondot é uma forma de impregnação, eu não faço coloração, eu impregno por prata. A evidenciação é também uma forma de mostrar a presença da bactéria, eu não faço a coloração dela, né, eu evidencio a presença dela, principalmente por conta da cápsula que essas bactérias produzem, né? Então, Cryptococcus, Klebsiella e Streptococcus pneumoniae possuem essa cápsula, né? Então, eu coloco tinta da China, nigrosina, tinta da Índia ou nanquim, né? Uma gotinha dessa minha amostra e eu vejo que esse micro-organismo está lá branquinho, né? Ou seja, tudo está escuro e ele não conseguiu ficar escuro também porque a cápsula não permitiu que essa tinta passasse, né? Então, por isso que é evidenciação e não coloração. Aqui o método de Gram, passo a passo dele, né? Onde a gente utiliza, eu gosto muito de utilizar essa frase aqui, ó, vilu ali a sambar ou fumar, que quer dizer exatamente a sequência dos reagentes que nós iremos utilizar nessa coloração. Violeta genciana, safranina ou fucsina, que a gente pode usar aqui no último, uma das duas, eles são corantes, né? O Lugol, ele é utilizado como mordente, ou seja, ele fixa o primeiro corante, que no caso seria a violeta genciana, e o álcool absoluto seria o diferenciador, né? Tiraria todo o excesso, né, do complexo cristal violeta iodo que é formado, que é o pariodo rosa anilina, né? Então esse complexo, ele é, né, o excesso dele ele é retirado, né, com o álcool. Então, como a gente utiliza aqui? Depois do álcool, né, que seria o alir, depois do álcool a gente utiliza a água. Por quê? Para parar essa ação do álcool. E por último, nós utilizamos safranina, né, que deixa as bactérias gram-negativas vermelhas, ou fucsina, que deixa as bactérias gram-negativas rosas, né? Então, vamos fingir que a gente vai utilizar um dos dois. A gente não vai utilizar os dois, a gente utiliza o que a gente tem, tá? Ou um ou outro. Então, primeiro a gente vai pingar a violeta genciana no esfregaço que contém o micro-organismo, deixar 1 minuto, escorrer, colocar Lugol, deixar 1 minuto, escorrer, né? Aqui eu digo escorrer ou lavar, tá? Porque a única atenção que vocês têm que ter é que a água, ela nunca poderá faltar depois do álcool. Nunca, 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 tá? Sempre a água tem que ser depois do álcool. Mas se eu quiser lavar entre os intervalos, sem problema nenhum. Deixo o álcool alguns segundos, né? Eu vou ter que 15 segundos, mas aproximadamente vai depender da quantidade da sua amostra que vai estar ali, né? Às vezes é menos, se for na quantidade bem pouquinha. Vou lavar com água, vou colocar fucsina ou safranina e deixar 30 segundos. Vou escorrer, lavar, esperar secar e levar ao microscópio. O que eu pretendo ver? Bactérias gram-positivas vão ficar azuisinhas ou azul arroxeado ou roxo. As bactérias gram-negativas vão ficar vermelho ou rosa, dependendo do corante que eu utilizei aqui. Então, ficaria assim, ó, conta positiva no banco, feliz a beça. Conta negativa no banco, não tô tão feliz, tô meio preocupada. E observem que aqui a gente consegue ver muito bem a diferença entre um gram positivo e um gram negativo. Então, não tem como se enrolar na coloração. Aqui o método de Ziel-Nielsen para bacilol ácido resistente, né? Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente e os corantes são diferentes. Aqui a gente vai utilizar a fucsina de Ziel como corante e o azul de metileno como corante. E como diferenciador, o álcool ácido, né? Então, aqui a gente vai fazer a fixação do esfregaço, né? Igual a gente fez lá no gram. Vai deixar a fucsina de Ziel, só que aqui quando você colocar o corante, você vai ter que aquecer por 5 minutos, coisa que a gente não fazia lá no gram. Vai escorrer ou lavar com água. Vai passar álcool ácido por 2 minutos. Obrigatoriamente tem que ter água aqui para parar a ação desse álcool ácido. Vou colocar meu azul de metileno, né? 2 minutos. E vou escorrer, lavar com água, secar e colocar
no microscópio, né? Então, o que eu espero encontrar aqui? As bactérias que são alcoácido resistentes, elas vão ficar vermelhas, né? Por que vermelha? Se eu já disse que lá no Gram a fucsina fica rosa. Exatamente. Por que aqui fica vermelha? Porque a fucsina que a gente utiliza para Gram é essa fucsina diluída a 1:10. Né? Uma coisa que é vermelha, quando diluída, ela fica rosa. Tá? Então, por isso que lá na Gram negativa, se eu usar fucsina, ela vai ficar rosa. Mas aqui, como eu utilizo a fucsina concentrada sem diluir, a bactéria que for alcoácida resistente vai ficar vermelha. E as que não forem alcoácido resistentes vão ficar azuis, né? Porque o último corante é o azul de metileno. Então, é mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Alcoácido resistente assim, não alcoácido resistente assim, azulzinha. De Albert, né, eu vou utilizar a solução de Albert, que é azul de metileno, deixar 5 minutos em cima do esfregaço, escorrer ou lavar com água, adicionar Lugol concentrado, 2 minutos, que não é o mesmo Lugol do Gram. O Lugol do Gram é esse aqui, diluído 1:10, então ele fica mais fraquinho, lá na cloração de Gram. Aqui ele é bem concentrado. Uma dica para vocês, os esporos, eles não se coram pelo método de Gram, né? Os esporos têm cloração própria, né? Então eles não vão se corar por método nenhum, a não ser a cloração dele, tá? Então os esporos vão ficar branquinhos. É diferente do corpúsculo de Baby Hermes, ou também conhecidos como corpúsculos metacromáticos. Na cloração de Gram, esses corpúsculos eles se coram bem fraquinho de marrom, tá? Bem fraquinho mesmo. E aqui, nesse caso aqui, esses corpúsculos se coram com um marrom mais forte. Então, o que eu vou observar? As bactérias com a presença desses corpúsculos vão ficar as bactérias azuis e o corpúsculo um marrom mais intenso, marrom mais fechado. Aqui o método de Fontana, né, que é o método de impregnação pela prata. Eu vou adicionar soluções específicas, né? Primeiro solução de Rude, deixar 1 minuto, lavar, aqui eu tenho que lavar, tá? Vou adicionar a solução de Fontana, vou deixar 1 minuto aquecendo, vou lavar. Vou adicionar nitrato de prata, vou deixar 4 minutos, vou lavar, secar e observar no microscópio. Nesse caso aqui, a impregnação, porque o corante não tem coloração, então não tem corante. Eu tenho uma evidenciação, uma impregnação, porque tudo acontece pelo lado de fora da bactéria e não pelo lado de dentro. Vamos recordar uma coisa para a gente entender sobre crescimento das bactérias. Existe uma coisa chamada metabolismo, assim no nosso organismo, como existe no célula bacteriana também. Então, de uma forma geral, eu tenho isso aqui, ó. A minha bactéria ela vai conseguir gerar energia, né, através de ou luz ou reações de oxirredução. Se for a fonte de energia a luz, elas são classificadas como fototróficas. Se for oxirredução, como quimiotróficos. No final, seja fototróficas ou quimiotróficas, o produto dessas reações vão ser os mesmos, né? Formação de gás carbônico e compostos orgânicos. Então, essa é, né, a fonte de energia, né, e carbono que eu vou ter formando no final, independentemente do tipo de fonte que eu utilizei. As bactérias, elas gostam muito de carboidratos, principalmente a glicose. Então, elas têm um processo que a gente chama de processo de fermentação. Isso inclui, né, o que a gente chama de reações de biossíntese, né? Nessas reações de biossíntese, eu tenho reações que eu vou formar novas estruturas, sintetizar novas estruturas, que a gente chama de reações anabólicas, ou eu vou quebrar, degradar determinadas substâncias, que eu vou chamar de reações catabólicas, né? Qual é a finalidade disso? Gerar energia. Gerar energia, ou seja, produção de ATP. Então, tem que gerar ATP. Então, eu vou pegar esse carboidrato, essa glicose, vou quebrar para gerar energia. É o que a gente faz para a gente. Elas vão fazer também para elas. Então, gente, eu tenho bactérias que são capazes de produzir seu próprio alimento.
Bactérias que são capazes de produzir seu próprio alimento, elas são conhecidas como bactérias autotróficas. Elas mesmo são autossuficientes. E aquelas que não conseguem produzir seu próprio alimento, elas precisam retirar do meio ambiente que se encontram. Então, elas são classificadas como bactérias heterotróficas. Por isso que a gente precisa, nesse caso de bactérias heterotróficas, né, que no caso são as bactérias que causam infecção na gente ou que contaminam determinados alimentos, a gente consegue ver que elas são bactérias que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, elas usam um nutriente que está ali disperso. Né? Então, nesse caso aqui de crescimento bacteriano, a bactéria ela precisa de passar por 4 fases, né? Que a gente chama de curva de crescimento bacteriano. Nessa curva de crescimento bacteriano, eu vou ter 4 fases distintas. Primeira fase, lag. Segunda, log, ou exponencial. Terceira, estacionária, ou platô. E a última, declínio ou morte celular. Então, o que a gente, né, tem de atenção aqui? Fase lag, né, é a fase de adaptação da bactéria no meio em que se encontra. Então, vocês vão observar que o meu gráfico nunca vai sair do zero, tá? Porque se ela sair do zero, é porque as bactérias criaram ali por geração espontânea, e não é o fato. Se eu botei uma bactéria em um determinado meio de cultura, é porque já tinha alguma bactéria ali, né? E ela utilizou esse nutriente do meio de cultura para crescer. Então, ela faz isso na fase lag, que é essa fase de adaptação. Ela pega os nutrientes, vê se ela pode usar, viu que pode usar, dá para ela se manter viva, ela faz o quê? Entra na fase log ou exponencial, que é o quê? Se multiplicar. Multiplicar, 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 e vai crescendo o gráfico. Só que vai ter uma hora, gente, que vai acontecer o quê? A mesma quantidade de pessoas, né, no caso aqui, de bactérias, que vai se reproduzindo, vai ter a mesma quantidade de bactérias que vão morrendo. Então, por exemplo, reproduzir 50, morre 50. Isso vai se mantendo estável, por isso que é a fase estacionária. Ela estaciona, morre 50, cresce, vive 50, morre 100, vive 100 e assim sucessivamente. Isso forma um platô, né? Por isso que é a fase estacionária ou platô. Só que, quando chega aqui, os meus nutrientes já estão bem escassos, né? Isso vai vamos continuar consumindo, ele vai se tornar bem escasso, e a gente tem que lembrar que as bactérias, elas produzem metabólitos, né? Produtos de excreção, como a gente, urina, fezes, a bactéria também produz. Só que ela vai estar num ambiente que eu não consigo separar isso, ela vai estar tudo junto, nutriente, pouca quantidade, mas vai ter excreção, e aquele ambiente vai se tornando tóxico. Ao se tornar tóxico, qual é a tendência? A quantidade que está se replicando vai ser menor da quantidade que está morrendo. Ou seja, eu vou ter mais gente morrendo e menos gente se reproduzindo. Né? Então, eu vou ter mais bactérias em declínio ou morte celular e menos bactérias se reproduzindo. Aí sim, isso vai caindo, 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 até que mate todo mundo. Então, o meu gráfico aqui, na fase de declínio ou morte celular, ele pode chegar a zero, tá? O que não pode chegar a zero é na minha fase lag, tá? Porque eu não sei qual é a quantidade de micro-organismos que eu coloquei ali. Tudo bem, pessoal? Espero que esse vídeo ajude vocês tirando as dúvidas, e até uma próxima. Um beijo.